Todos, meu nome é Nélio Santos e hoje a gente vai falar sobre um tema muito comum a todo entusiasta em eletrônica: a teoria sobre os resistores. E esse é um assunto extremamente importante porque basicamente ele vai ditar todas as aplicações eletrônicas que você for fazer. Então, se em algum momento você pretende trabalhar com transistor, se você pretende ativar uma carga, desativar, ou controlar, ou fazer sistemas de pull-up, pull-down, né? E até vamos colocar aqui, como intermediário, a gente tem mais dois sistemas importantes, que é o sistema de pull-up e o sistema de pull-down. E essas coisas, elas são muito importantes porque elas são a base da eletrônica. Então, basicamente, o resistor ele é tanto da eletrônica analógica como um componente super importante, né? Por exemplo, quando a gente olha o controle de tempo feito no CI 555, a gente sabe que ele utiliza, além dos comparadores de tensão, os 555 são de 5K divididos por cada um dos resistores que tem dentro. Então, claro, não é daí que vem o nome, a gente já sabe disso, mas ele tem essa característica. E então os resistores, que é criar resistência contra uma corrente, é algo super importante. Então, vamos entender um pouco do básico de controle de corrente. E para isso, a gente vai utilizar algumas ferramentas. A primeira delas, a gente vai fazer aqui login no Easy EAD e a função do que a gente vai usar aqui é criar alguns sketches, né, para que a gente possa utilizar. Sempre que a gente for falar de eletrônica, um ponto importante é você criar o seu esquemático. Criar um esquemático te ajuda a não errar no processo que você vai fazer. E aí aqui, enquanto vai abrindo ali, a gente já vai abrir o nosso simulador e para isso a gente vai usar o Every Circuit. Toda vez que a gente abre um simulador, ele tem um terra, precisa ter uma referência de zero, né? E aqui a gente vai adicionar uma fonte, então vou colocar aqui uma fonte e a gente vai ligar um LED, ok? Então nessa fonte aqui, a gente vai configurar ela para uma fonte de 5 volts. Poderia ser qualquer outra tensão, vou arbitrar em 5 volts. E para ligar um LED, que é um emissor de luz, se a gente ligar direto este 5 volts no LED, como o LED não é feito para trabalhar com 5 volts, ele tem a tendência de queimar. A gente pode ver isso através da internet, né? Então, LED, por exemplo, vermelho, 3 milímetros, e aí a gente pode procurar tanto a corrente quanto a tensão dele. Lembrando que tensão são os volts e corrente são os amperes, né? Então, tensão é quantos volts algo trabalha, e volts é a unidade de medida da tensão. E corrente é quantos amperes algo precisa, e a corrente tem como unidade de medida o ampere. Então, a gente vai colocar aqui corrente, tensão. Simples assim. E já vai começar a aparecer aqui diversos cálculos, diversos lugares. A gente pode entrar em qualquer um desses daqui. Eu vou entrar nesse daqui. É o primeiro que apareceu no Google. E aqui já nos deu o detalhe. Ó. Ele trabalha com 2 volts, 20 miliampere. Bom, se ele trabalha com 2 volts, 20 miliampere, quando eu olho o meu circuito aqui, eu estou alimentando ele com 5 volts. Como eu faço para mandar para o LED somente o que ele precisa? A gente vai usar a famosa lei de Ohm, que é a lei mais importante que a gente tem que lembrar. É a lei do vírus. V é igual a I vezes R. Vírus.
fácil de lembrar, né? Ainda mais nessa época que a gente está aqui, esse vídeo está sendo gravado da pandemia, é só lembrar de vírus. Então, para a gente poder ligar este LED, a gente vai precisar de um componente que nos ajude a regular isso. E esse componente é o resistor, que é o tema da nossa videoaula de hoje. Então, vamos ligar o resistor, uma perninha no resistor, perninha no LED, perninha do LED no negativo da fonte e ligando terra para o circuito simular. Bom, se eu fizer essa ligação, esse LED vai acender, porque aqui é 1K, mas ele vai acender super fraco. Por que ele vai acender fraco? Olha como está essa simulação. Está saindo da nossa fonte de 5 volts um total de 3,19 mA, mas o LED precisa de 20 mA. O que está acontecendo? Este carinha aqui está mandando 5 volts até o nosso resistor e a saída do nosso resistor cai para 1,81 volts com 3,19 mA. Ou seja, é menos do que os 2 que o LED precisa e é menos do que os 20 mA que o LED precisa. Então, como a gente faz para controlar isso? É muito fácil. A gente vai voltar aqui no controle básico de corrente. Então, a gente vai inserir aqui uma equação que a gente vai gravar ela por toda a nossa vida, que é V é igual a I vezes R. Se V é igual a I vezes R, eu preciso saber que a minha fonte, então o V da fonte é 5 volts. O nosso LED, então eu vou chamar de VLED, é igual a 2 volts. A corrente do LED, o nosso IL, ela é de 20 mA. Então, o único parâmetro que eu não conheço aqui é o R que eu preciso ter para que isso aconteça. Então, o que eu tenho? O V total, que eu preciso tirar, né? Então, que é o V da fonte, eu preciso tirar só 2 volts. Então, o que eu vou fazer? A fórmula fica V da fonte menos volts do LED é igual a corrente do LED vezes a resistência. Vamos trocar agora isso pelos números? Então, isso daqui é a mesma fórmula de cima. Então, a gente está falando que 5 volts menos 2 volts é igual ao I da corrente. Qual que é o I da corrente que a gente quer? 20 mA por R. Então, a gente tem que 3 volts, não é isso que está ali, ó? 3 volts é o que eu tenho que fazer sumir dessa tensão, né? É igual a 20 mA. 20 mA é 10, é 20 vezes 10 elevado a menos 3, vezes R. E agora, a gente tem que normalizar isso. Eu preciso colocar o R em evidência, né? Então, para eu pôr o R em evidência, eu vou ter que fazer aqui um cálculo matemático. E o jeito mais fácil de fazer isso é eu passar os 20 vezes 10 a menos 3, dividindo 3 volts e dividindo a própria equação. Então, como é uma igualdade e eu sempre uso o processo longo, a gente vai fazer através da igualdade no processo longo, que é 20 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 20 vezes 10 elevado a menos 3 vezes R dividido por 20 vezes 10 elevado a menos
menos 3 e tá aqui. Bom, 20 desse lado de cá, vezes 10 a menos 3 dividido por 20 vezes 10 a menos 3, eu posso cortar e só vai sobrar R do lado de cá, certo? Então, pela matemática, isso daqui dividido por isso daqui é 1 e vai virar 1R, ou R, nesse caso. Então, a gente tem que 3 volts dividido por 20 times 10 elevado a menos 3 é igual a 1R ou R. E agora a gente vai resolver a equação. Para isso, a gente vai abrir a nossa calculadora e vai colocar aqui, ó, 3. Então, 3 dividido por 20 que vai fazer o 10, né, na exponenciação de 10, a 3 negativo, igual. Aí a gente chegou numa resposta aqui, ó, 150. Então, do lado de cá, resolvendo, a gente teve 150. Qual é a unidade de medida de R? É o ohms. Então, 150R. Vamos ver se isso daria certo colocando lá no nosso simulador. Agora a gente vai olhar aqui no simulador. Eu vou trocar este resistor por um resistor de 150. Puxa, é difícil levar o mouse aqui no 150, mas eu vou tentar. Muito bem. Vamos ver o que vai resultar de cálculo. Opa! Olha que legal. O LED ligou e nós temos uma entrada de 5 volts passando 20 mA só da corrente, que é o que a gente precisa para ligar o LED, 20 mA, com 2 volts. Olha que legal, 2 volts cravadinho. Então, 2 volts, 20 mA, e isso é o que a nossa matemática aqui arbitrou, certo? Então, a gente mandou 2 volts, 20 mA para o LED, calculamos aqui e resolveu. Mas, nem sempre a gente encontra o resistor que a gente precisa. Então, às vezes a gente quer usar um determinado resistor para mandar uma corrente e a gente precisa controlar. Então, às vezes, o resistor que a gente tem disponível é o resistor, por exemplo, de 220 mA, de 220 ohms. Vamos configurar aqui o de 220 ohms. Ó, 220 ohms. Olha o resultado da matemática do 220 ohms. Ele está passando 13,8 mA para 1,96 volts. Como a gente podia saber que ele estava mandando esta corrente aqui? Então, a gente tem que entender duas coisas importantes aqui da eletrônica. Uma delas é o cálculo de potência. Então, a potência, que é medida em watts, ela é igual a tensão vezes corrente, ok? Então, a gente vai colocar aqui, ó, fórmula da potência. Ela também é uma fórmula muito importante e essa daqui é usada nos eletrodomésticos que a gente tem em casa. Então, a gente pode sempre lembrar disso, né? Então, é tensão vezes corrente. Por que que ela é importante? Porque aquele LED que a gente ligou ali, ele tem como tensão o VL vezes uma corrente que é o IL. A potência dele, então, é 2 volts vezes 20 mA, que é potência igual a 2 volts vezes 20 vezes 10 elevado a menos 3.
amperes. Então, esse bloco todo aqui é 1 ampere. A gente pode tirar as unidades de medida, nesse caso, porque elas não são relevantes. E a gente tem esse cálculo que está aqui. Então, a potência deste LED é de 2 vezes 20 e 3 negativo, que é igual a 0,04 watts. Potência é igual a 0,04 watts. Ora, bom, isso é o mesmo que eu dizer que a potência desse cara é igual a 40 miliwatts hora. Porque eu aumentei aqui um zero e dividi tudo por 1000, que é o mili, né? Então, isso daqui é importante a gente entender que a potência, que é o que faz o LED ligar, ele precisa de uma potência, algo que vai suprir a necessidade, a demanda energética dele, é de 40 miliwatts. Agora, vamos calcular como ficaria com um resistor de 220 no circuito no lugar. Então, simulando cálculos com resistor de 220 ohms. Como ficaria? Vamos inserir aqui a nossa fórmula. Então, inserir equação. E aí, a gente tem o seguinte, V é igual a I vezes R. Se o V é 5 volts e eu demando 2 volts para o LED, que é igual a um I que eu desconheço, mas eu sei que eu preciso de 20 mA no LED. Mas dessa vez eu quero achar a minha corrente. Vezes R, que é 220 ohms. Nós temos que 3 volts é igual a I por times de 220 ômega. E aí a gente pode fazer o cálculo de maneira muito simples. Eu preciso colocar o I em evidência. Para isso, eu vou dividir tudo por 220 ohms. Então, vai ficar 3V dividido por 220 ômega é igual a I por times de 220 ômega dividido por 220 ômega. Ok? Como 220 por 220 dividido um pelo outro dá 1, 1 vezes I é 1I, e eu posso tirar a unidade 1. Então, fica 3 volts dividido por 220 ômega é igual a I. Logo, e agora tão fácil quanto, eu posso calcular que 3 dividido por 220 vai dar esta unidade aqui. Eu posso colocar isso em milis, vai dar, então, vamos lá, fazendo o cálculo aqui. Vamos pegar 0,1363, 0,01363 igual a I. Ou, em milis, 13 miliampere de corrente. Certo? Vamos olhar lá como fica no nosso simulador. Tá aqui, ó, 13,8 miliampere. Certo? Então, o nosso cálculo com a matemática aqui, claro que algumas coisinhas não são tão cravadinhas, tem diferenças, né, entre o simulador, que tenta buscar o mais real, e o real nunca é tão perfeito, mas dá aqui o cálculo de 13,8 miliampere, ok? Ou eu errei em alguma coisa aqui da matemática, mas parece que está aqui, tá certo. Muito bem.
Agora a gente tem que ir para o próximo passo. Ah, e por que você considerou aqui os 2 volts, Nélio? É isso que a gente vai entender agora. Existe uma queda de tensão. Então, o LED tem uma tensão sobre ele, que ele requer, e ele divide essa tensão com o resistor. Logo, quando a gente tem 2 cargas, a gente pode simulá-las. Vamos dar um exemplo disso? Esse LED ou qualquer outra coisa que a gente ligue na eletrônica, ela tem como característica ser uma resistência, ela consome uma energia, ela se opõe à corrente, ela gasta essa corrente de alguma forma. Nesse caso, ela está transformando em luz. Em alguns casos, a luz pode ser também temperatura, pode ser outras formas de dissipação dessa energia, até mesmo mecânica, como é o caso de um motor, né? Que quando gira, ele faz isso. Então, a gente tem o seguinte cenário. Se a carga que está aqui está sendo dividida entre 2, eu tenho o que seriam 2 resistores, porque isso daqui consome uma determinada corrente e tensão. Isso pode ser visto como um resistor. A lei de Kirchhoff diz que toda tensão que entra tem que passar aqui e ela vai sendo reduzida até voltar 0. Significa que aqui ficou uma tensão, aqui ficou outra. Se aqui entrou 5 volts e saiu 1,96 para cá, a gente pode observar alguns fenômenos. Vamos observar. Ó, o primeiro é esse aqui, ó, que temos tensões, e por isso a gente está usando um voltímetro, né, para medir, sobre cada componente. Então, cada componente ficou com uma tensão. Olha que interessante. Sobre o resistor, ficou 3,04 volts e aqui ficou 1,96. O que isso quer dizer para a gente? Isto daqui é uma malha fechada. Observem que o verde está indo e ele é uma malha fechada. Isso que a gente colocou aqui é um multímetro virtual, mas é um multímetro. E aqui são as pontinhas de prova nas patinhas que eu estou relando de cada componente. Então, isso daqui é um circuito em malha fechada. Se entra 5 e sai 0, significa que a tensão total menos a tensão do meu resistor, que eu vou chamar de R1, menos a tensão do meu LED, que eu vou chamar de L1, tem que dar 0. Vamos observar essa lei? Vamos observar essa lei. Isso é uma lei importante. Então, lei de... Puxa, o nome desse cara é difícil de escrever, hein? Lei de Kirchhoff. Vou até pegar aqui, ó. Vocês podem depois entrar no Google e dar uma olhada. De malhas fechadas. A gente tem o seguinte. O V total, que é o da minha fonte, menos o V do meu resistor 1, menos o V do meu LED 1, tem que dar 0. Significa que parte da minha tensão ficou em cada componente. Cada componente ficou com um pouquinho dessa tensão, ok? Então, esse LED que está lá, ele se comportou como um resistor também. Por quê? Porque parte da tensão ficou nele. Então, vamos agora fazer o cálculo para a gente entender melhor como é isso. A gente tem a associação em série de resistores. Então, o que é uma associação em série? Vamos olhar aqui, ó. A gente tem o seguinte ponto. Eu ponho uma fonte.
de tensão. E vou arbitrar um valor para ela de 5 volts. Por que 5 volts? Porque a gente está exemplificando com 5, podia ser qualquer outro valor. Eu coloco aqui um resistor e aqui outro resistor. Quando eu ligo a perninha da fonte aqui, esta fonte está em série com este resistor e a perninha deste resistor com este outro. Eles estão em série com esta fonte. Ou seja, este resistor não está ligado, a perninha dele não está ligado direto na fonte. Se ela tivesse ligado no mesmo ponto que este outro está, eu diria que ele é paralelo com este, mas não é. Ele está em série. Então, entra daqui da fonte, vem para esse resistor. A patinha final desse resistor liga nesse outro. Então, eles estão em série, um resistor com outro. E agora vai acontecer um fenômeno que é o mais interessante de todos, que é o divisor de tensão. Então, quando eu ligar este circuito, a gente vai pôr para simular agora e eu esqueci de ligar o terra nesse cara. Eu preciso pôr um terra para que o meu simulador funcione. Espera aí. Opa! Agora sim. Agora a gente pode ligar. Olha o que acontece. A tensão que entra aqui, que sai da fonte, vai percorrer todo o meu circuito. Mas observem que a corrente e a tensão, elas têm um fenômeno diferente. A corrente que entra no circuito, que é o que está em verde, ela é a mesma para todos os componentes daquela malha. É o mesmo. O que é a malha? A malha é esse circuito fechado aqui, ó. Isso a gente chama de malha. Ela é o mesmo para todos os componentes. Então, saiu 2,5 mA, foi consumido, passou por aqui 2,5, por aqui 2,5. Quer dizer que passou, tá? Então, passou isso daqui por esta malha. Mas a tensão, ela sempre entra total e ela sai zero. Então, observe esse fenômeno. Se entra tudo e sai zero na tensão, significa que algo aconteceu. Olha o quanto ficou aqui no meio do circuito, ó, 2,5 volts. Por quê? Porque os dois resistores neste simulador estão na situação ideal. Eles são iguais, iguais, iguais. Na vida real, não é. Mesmo que você pegue dois de 1K, cada um deles vai ter uma miliparte de diferença, o que vai resultar em um não ser igual ao outro e esse cálculo aqui ser muito aproximado, mas nunca ser exato. Mas no simulador eles são exatamente iguais. E se a gente colocar 2 voltímetros, então eu vou pegar aqui e ligar um voltímetro aqui e um voltímetro aqui. E vou ligar um outro voltímetro aqui. Um nesse componente e um neste outro aqui. Então, ligamos os voltímetros nas patinhas dos nossos resistores. Vamos observar o quanto tem de tensão em cada um? Ficou 2,5 volts nesse primeiro e depois 2,5 volts nesse segundo. Vamos olhar lá a lei? Então, a lei é simples. Volts da fonte é igual VR1, volts da fonte, menos VR1 menos VR2 é igual a zero. Significa isso que se a fonte tem 5 volts, menos volts R1 menos volts R2 tem que resultar em zero. Os componentes são iguais nesse caso. Então, a gente vai aplicar o resistor aqui, né, em equivalente. A gente vai calcular primeiro o equivalente e depois a gente vai fazer o divisor de tensão. Então, resistor equivalente.
Deixa eu colocar aqui no não perturbe. Resistor equivalente. Muito fácil de calcular. Se esse está se opondo à corrente e esse também, eles juntos se opõem mais do que um só deles, né? Eles juntos se opõem muito mais. É como se eles se juntassem e se opõem a essa corrente. Um exemplo simples disso é a gente imaginar o seguinte, ó. Deu 2,5. Vamos simular o mesmo circuito aqui do lado. Olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar aqui do lado, colocar uma outra fonte. Essa fonte aqui a gente vai pôr ela de 5 volts. A gente vai pegar um único resistor de 1K e vai colocar aqui. Olha o que vai acontecer com este circuito. Mandamos rodar. Observem que um único dele passa 5 mA. E aqui no nosso circuito está consumindo aqui 5 e aqui 2,5. Bom, significa que isso daqui está consumindo, está resistindo o dobro desse daqui. Porque esse está tendo metade só da resistência. Ó, metade da resistência. Então, se eu pegar 5, dividir por 2, que é o dobro, né? No caso aqui, ó, 2 dá 2,5. Vamos simplificar isso. Vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu vier nesse cara aqui e alterar ele para 2, olha o resultado que vai me aparecer. Então, esses dois resistores aqui significa que eles são equivalentes a 1 de 2? Exatamente. E que número a gente precisa ter para que 1 com outro número 1 seja igual a 2? Uma soma, não é isso? Então, resistores em série somam as suas resistências. Vamos então simular o que está lá. A gente está falando o seguinte, ó, que o valor do resistor, a resistência do resistor 1 mais a resistência do resistor 2 é igual ao resistor equivalente. Vamos checar isso na prática, na matemática. Olha só que legal. Então, a resistência do resistor 1 é 1K. 1K é 1 vezes 10 elevado à terceira, que é o quilo, mais 1K, que é 1, só para pôr bonitinho aqui, times 10 a menos 3, 1 times 10 à terceira, que é igual ao resistor equivalente. O que nós temos então? A gente vai pôr 1 mais 1 e, em evidência, o 10. Não é isso? Aplicamos uma distributiva aqui da matemática e criamos o resistor equivalente. 1 mais 1, 2, vezes 10 elevado à terceira é igual ao nosso resistor equivalente, que é igual a 2K. Muito bem. Vamos olhar agora qual seria a tensão que passa, a corrente que o nosso circuito consome nesse resistor equivalente. Então, a gente tem 5 volts entrando. Então, o V da fonte é igual ao I que a gente quer calcular, que é o I equivalente, vezes o R equivalente. Então, o que nós temos aqui? O V da fonte, que é 5 volts, é igual ao I equivalente, que a gente vai calcular, vezes
o R equivalente, que é o de 2K. Lembrando que 2K é igual a 10 elevado à terceira. Certo? Bom, o que nós temos então agora? Eu preciso colocar o I equivalente em evidência. Significa que para eu colocar o I equivalente em evidência, eu tenho que dividir tudo por este outro parâmetro que está aqui. E é o que a gente vai fazer agora. 5 volts dividido por 2 times 10 elevado à terceira, que é igual ao I equivalente vezes 2 vezes 10 elevado à terceira. E tudo isso daqui vai ser dividido por 2 times 10 elevado à terceira. Certo? Opa! Aqui. Vamos só copiar esse bloquinho para a parte de cima e pegar esse bloquinho e mover para a parte de baixo. Que às vezes quando a gente está digitando, sai um bloquinho do lugar, já dá errado. Bom, a gente sabe que 2 vezes 10 à terceira dividido, né? Se a gente pegar 2 vezes 10 à terceira e dividir por 2 vezes 10 à terceira, dá 1. 1 vezes este cara aqui é igual a ele mesmo. Então, a gente tem o seguinte resultado. A gente já vai colocar a calculadora aqui para fazer. 5 dividido por 2 elevado à terceira é igual a 0,025. Então, vamos colocar lá. 0,0025 é igual ao I equivalente. Ou, a gente pode transformar isso daqui em miliampere. A gente vai ter que 2,5 miliamperes é igual a o I equivalente, certo? Vamos olhar lá no simulador. 2,5 miliamperes. 2,5 miliamperes. Então, isso significa que eu posso mudar a tensão de saída com base nesses cálculos. Vamos fazer alguns testes? Imagina que eu fosse ligar alguma outra coisa nessa parte aqui do circuito. Quantos volts chegariam aqui? Vai chegar 2,5. Agora a gente vai fazer uma simulação imaginando que eu quisesse tirar uma tensão para um SP8266 do Arduino. O SP8266 trabalha com 3,3 volts e o Arduino trabalha com 5 volts. Então, como eu faria para fazer essas duas coisas se comunicarem sem uma queimar a outra? E aí a gente vai agora para essa simulação. Para isso, eu vou apresentar isso para vocês na próxima parte desse vídeo.